Essa é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo difícil, porque sim, isso daqui é um clickbait. Sim, eu vou usar a figura da Madonna e a figura do Lucinho para falar sobre a tragédia da inundação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Canoas e em tantas outras cidades do Rio Grande do Sul. E sim, eu vou falar da Madonna e do Lucinho. Sobretudo, sim, eu vou falar do papel da igreja evangélica nessa história toda, que de alguma maneira tem sido bom no meio de tanta tristeza, no meio de tanto caos. Eu sei que nessa altura do campeonato que você está vendo esse vídeo, o dia de ontem, na sua igreja, já foi marcado por orações. Orações destinadas ao nosso Pai, na intrepidez do Espírito, pela dor, pelo sofrimento de Cristo Jesus que nos permite chegar ao Pai. Para que a gente possa interceder por essas pessoas que também estão sofrendo e que também está doendo. Eu sei que a sua igreja fez isso ontem. E eu sei que muito provavelmente a sua igreja também falou em levantar contribuições e doações. Então esse vídeo aqui é um vídeo para falar bem da igreja. A igreja me deixou feliz ontem, principalmente por saber que muitos dos voluntários que lá estão também são gente de igreja. Agora, é possível que nessa segunda, nessa terça, nessa quarta-feira, eu não sei quando você assiste esse vídeo, é possível que você tenha apenas orado e ainda não tenha contribuído. Então, diferentemente de outros vídeos do canal, esse aqui só vai ter um link na descrição. É o link para que você possa direcionar a sua doação, caso você ainda não tenha feito. Mas esse canal é um canal de Bíblia, de teologia. Meu nome é Vitor Fontana, é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Eu não vou falar de outro engajamento que não seja você doar, mas eu quero falar de teologia e de igreja nesse momento. Porque Madonna e Lucinho de fato têm alguma coisa em comum, e é essa coisa em comum que Madonna e Lucinho têm são a única coisa que podem nos atrapalhar, a única coisa que podem não, a única coisa que pode nos atrapalhar na nossa missão agora de socorrer quem está necessitado. O fato é que Madonna e Lucinho são figuras polarizantes. São figuras que nos colocam na posição de discutir para saber quem está certo, de discutir para saber quem tem razão, para discutir para saber quem tem os melhores argumentos. Não é o momento disso. Você talvez já tenha visto muita postagem sobre a Madonna, e o meu desafio é que você vire para essas pessoas, para esses irmãos na fé, e diga o seguinte: vai lá no post do Instagram, do Twitter, vai lá no WhatsApp para quem eventualmente está falando do show da Madonna, que absurdo. É só mais um show, gente. É só mais uma vez que a música pop desafia os valores que eu e você temos. É só mais um. É apenas mais um. Então, o meu desafio é que você vá nessa postagem, que você vá nessa publicação e diga: gente, a gente tem assunto mais importante para resolver. E você vai me dizer: tá, mas a história do Lucinho precisa ser denunciada porque de fato é um absurdo. E veja só, eu também acho que é um absurdo dizer o que ele disse a respeito da própria filha. Em especial, eu penso nas mulheres, em primeiro lugar, mas também em homens que são evangélicos, cristãos e querem ouvir uma exposição bíblica e na infância passaram por abusos da parte do próprio pai. E ainda que a própria filha do Lucinho tenha dito que não foi isso que aconteceu, o que foi falado traz à memória esse tipo de circunstância. A gente sabe que é no lar que a maioria dos abusos acontece. Às vezes por pais, às vezes por padrastos, às vezes por tios, pessoas de confiança. E eu sei o quanto dói quando se escuta aquilo que foi falado pelo Lucinho a respeito da sua própria filha. Mas não se trata de parar de denunciar. Se trata de dar a devida atenção para o que merece atenção nesse momento. Porque a defesa do Lucinho está pronta, gente. Eles vão dizer que o mal está na sua cabeça. Não tem nenhuma maldade no que ele disse. Assim como vão dizer que não tem nenhuma maldade de fazer as coisas que a Madonna faz. O mal está na cabeça de quem olha.
E o mal de fato se instala nas nossas cabeças quando as nossas cabeças se voltam para esses assuntos e a gente não se permite pensar em quem realmente está precisando de ajuda nesse momento. E entenda, a sua doação e a sua oração são importantes, mas a sua deliberação nesse momento também é importante. A sua deliberação, a sua capacidade de raciocinar, a sua atenção. Por quê? Porque a crise ainda está em andamento. Nesse momento que eu estou gravando, a chuva parou. Mas outras cidades do Rio Grande do Sul ainda correm risco, porque na medida em que a água dos rios vai até o Lago Guaíba e depois até a Lagoa dos Patos, outras cidades estão em risco porque é o Guaíba e a Lagoa dos Patos que agora terão seus níveis de água elevados. Mas que isso, pode ser que volte a chover. Ou seja, a gente ainda vai conviver um tempinho com essa crise. A magnitude dessa crise demanda que a gente pense e delibere a respeito dessas questões. E eu digo isso com temor e com tremor, depois de ver uma mobilização digna da nossa pequeníssima alegria no meio de tanta dor, de poder dizer, olha, igreja que muitas vezes a gente critica, tá lá, voluntária, trabalhando. E muita gente que a gente critica, tá lá, recolhendo doação. Mas com temor e com tremor eu quero dizer que nós precisamos deliberar e pensar. Pensar porque essa catástrofe de Porto Alegre foi a maior catástrofe ambiental dos últimos tempos que a gente viveu. Mas pouco tempo atrás a gente conviveu com as inundações no sul da Bahia, os deslizamentos e inundações em São Sebastião, no litoral paulista. Belo Horizonte passou por severas inundações. E as catástrofes climáticas no próprio Rio Grande do Sul, nos últimos tempos, têm se multiplicado. Foram 10 no último ano. E existem maneiras da gente diminuir esses problemas. Veja, uma catástrofe dessa proporção que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, soa até um pouco ingênuo dizer que a gente poderia diminuir o desastre. O fato é que, se nós tivéssemos um plano de evacuação, que pessoas tivessem saído antes de suas casas, vidas teriam sido poupadas. A perda material vai estar lá, não tem jeito. Mas vidas teriam sido poupadas. Nós temos um trabalho incessante de pesquisadores de altíssimo nível. Eu comentei mais cedo sobre isso no meu Instagram, quero comentar aqui também. Do Instituto de Pesquisa Espacial, lá em São José dos Campos, e do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Antecipação de Desastres Naturais. Eles mesmos falam que desastres naturais talvez não seja a melhor definição para uma catástrofe ambiental, porque existem muitas mãos humanas fazendo com que esses desastres aconteçam e, sobretudo, aumentando a sua frequência. Mas o fato é que essas pessoas, com auxílio de satélites, têm pesquisado e emitido alertas a respeito dos riscos de inundação e de deslizamento no território nacional como um todo. No caso do Rio Grande do Sul, os primeiros alertas começaram a ser emitidos no dia 27 de abril, quando o CEMADEM emitiu um boletim dando conta de risco moderado. E entenda, risco moderado não é igual a perigo moderado. Risco moderado é que existe uma probabilidade de um enorme perigo de alagamento. Existe uma probabilidade moderada, o que já é muito preocupante, de um enorme perigo, que é a inundação. E então, no dia 27 de abril, o CEMADEM já emitia alertas, e se você olhar o retrospecto do CEMADEM, você pode procurar CEMADEM no Google e entrar no site deles, tem um espaço para você clicar, bem fácil de achar, com todos os boletins de alertas emitidos nos últimos dias.
E já no dia 27 de abril existia essa preocupação com inundações na região metropolitana de Porto Alegre e em outras áreas do Rio Grande do Sul. E esses alertas foram migrando de moderado para risco alto e muito alto antes de acontecer toda a catástrofe. Certo, poderia ser muito antes, talvez tenha sido um pouco em cima da hora, mas tempo suficiente para que as pessoas pudessem abandonar as zonas de perigo. E por que eu estou falando de tudo isso, se já foi? Eu estou falando de tudo isso porque eventos como esse tendem a se tornar mais frequentes. Eu vou tentar ilustrar isso com o planejamento de engenharia para a construção de barragens, por exemplo. Barragens que romperam, barragens que não resistiram ao volume da água provocado pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Geralmente o cálculo que se faz é olhar para os eventos extremos estimados estatisticamente nos últimos 10 mil anos. E olhando para esses eventos extremos nos últimos 10 mil anos, você constrói uma estrutura que seja capaz de resistir aos piores eventos que estimados foram nesse período. Ou seja, se eu tenho uma estrutura que resiste aos piores eventos que aconteceram nos últimos 10 mil anos, a probabilidade de acontecer um evento capaz de superar aquela estrutura agora é mínima, é microscópica, não tem. É por isso que a engenharia trabalha com esse tipo de cálculo de segurança. Pois é, não resistiu. Porque a magnitude dos eventos climáticos que nós estamos prestes a viver, e que a gente está vivendo agora, supera tudo o que aconteceu nos últimos 10 mil anos. Passou o tempo em que você poderia acreditar em mudanças climáticas ou não, em aquecimento global ou não. Passou o tempo que você poderia chamar os alertas de gente que pensa em meio ambiente como alertas alarmistas. Não é alarmismo. São alertas que foram dados nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, para ser honesto. A Eco 92 no Rio de Janeiro foi em 92. Foi em 92. E os alertas que eles foram dando foram precisos o tempo todo. As coisas foram acontecendo. Algumas das previsões, de fato, demoraram um pouco mais do que o esperado para acontecer, mas efetivamente aconteceram. E a gente tem essa mania de chamar de alarmista quem traz a má notícia. É assim na Covid. Lembra do comecinho da pandemia, quando as pessoas falavam que a pandemia era alarmismo e que no máximo iam morrer 800 pessoas? Ou quem sabe 8.000? E nós tivemos 700 mil pessoas mortas, no fim das contas. Que riram da cara de quem disse que se não fizesse nada, as mortes chegariam a 1 milhão. Pois é, a gente fez algumas coisas, chegou a 700 mil. Estava mais certo aquele que disse que se não fizesse nada, chegaria a 1 milhão, do que aquele que disse que teria no máximo 800, ou quem sabe 8 mil. E o que isso tem a ver com teologia, talvez você queira me perguntar, e com igreja? Bom, o que isso tem a ver com igreja e com teologia é que, infelizmente, na mesma medida em que a gente é muito, como povo, tem sido, e me dá alegria ver a igreja trabalhando, que a gente tem sido muito compassivo e generoso nas doações, no tempo, no voluntariado, ao mesmo tempo que a gente tem tido tudo isso, a gente tem tido uma péssima mania, primeiro, de transformar isso em discussão para saber quem está certo. Não é esse o ponto. O ponto é olhar para os modelos matemáticos e tentar entender o que eles apontam. E apontam para uma cadeia de eventos climáticos mais extremos. É matemática. Claro, uma uma discussão de modelos estatísticos e previsões permite discussão. Mas a discussão que uma disputa entre modelos matemáticos e previsões
engloba é uma discussão de fornecer modelos matemáticos melhores e mais acurados, de identificar nos modelos, nas funções, nas equações, as variáveis que eventualmente não foram contempladas ou que estão mal dimensionadas. E não o nosso achismo, o nosso vitriol e a nossa bile, simplesmente para vomitar a política partidária e acusar uns aos outros. Tá em tempo da gente prevenir muita coisa. E isso vem com humildade epistemológica. Vem com convidar a Deus nas nossas orações para confrontar as nossas convicções que eventualmente possam estar equivocadas, e inclusive as minhas. O que aconteceu nos últimos 10, 15, 20, 30 anos é que quem previu maiores catástrofes climáticas estava certo. Esse é o ponto. E nesse mesmo período, nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, no ambiente evangélico, houve também previsões e profecias. Essas sim alarmistas, essas sim catastrofistas, apontando anticristos, os mais diferentes, marcas da besta no código de barra, no microchip, que nunca foram marca da besta nenhuma. E vez após vez, o anticristo da pandemia não é mais o anticristo, a China já não é mais a conversa, voltou a ser o Hamas. Porque a Rússia e a Ucrânia, e cada hora a gente tem uma previsão apocalíptica. Essa sim, alarmista. E gente, agora, capitalizando em cima da tragédia e da morte para fazer novas previsões apocalípticas, erradas outra vez. E a gente não pega esses profetas e diz, opa, cadê as coisas que você disse que eram anticristo, que era a marca da besta e sumiram? Agora é a Madonna. Bom, dito isso, quando o Semadem emite um alerta, e os alertas começaram no dia 27 de abril, o que se espera do poder público? O poder público ele recebe esse alerta do Semadem por meio dos satélites que os pesquisadores do INPE ajudam a colocar na órbita. E esses alertas, então, eles chegam às prefeituras e às defesas civis. E é responsabilidade por lei das prefeituras, das defesas civis, que tenham planos de evacuação, que tenham estratégias de comunicação com a população para que elas saiam das casas, que tenham um plano diretor para que não permita que pessoas morem em determinadas áreas de risco, que tenham um planejamento habitacional para que essas pessoas possam morar em outros lugares. E eu insisto, eu falo isso agora, depois que a coisa já aconteceu, porque pode acontecer onde você está. Se você está num lugar de risco, ou a sua igreja tem um trabalho social num lugar de risco, saiba, a enchente que acontece todo ano, sabe aquela? Tem todo ano, sabe essa cheia? Existe um risco, não pequeno, dela ter proporções muito maiores do que aquelas que você já conhece. E cadê o plano de evacuação? Cadê o poder público agindo nessas zonas de risco para que essas pessoas tenham habitação em outro lugar? Isso a igreja pode ajudar a fazer. Isso a igreja pode cobrar. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que a igreja, de fato, se engaje nessas iniciativas de prevenção. E por que eu tenho motivos para ter essa esperança? Porque eu aprendi com Lamentações de Jeremias. Lamentações acontece no meio do caos. Lamentações acontece no meio da tragédia. E no meio da tragédia o profeta diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E nesse caso a memória é muito recente. Eu só quero crer que a mesma igreja que se mobiliza de modo lindo
em direção ao necessitado na tragédia. Se mobilize de modo inteligente na prevenção. A minha esperança vem dessa memória recente, de tanta gente orando, de tanta gente doando, de tanta gente se voluntariando. Eu sei que na sua igreja, ontem, vocês oraram. E eu sei que alguém deu um código Pix para você fazer uma doação. O meu apelo é que você faça essa doação. Aqui na descrição tem uma opção, mas você pode, claro, doar pelo meio sugerido pela sua própria igreja. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.